Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson Jones? Tudo bem, tudo tranquilo, terceira temporada, hein? Não, ainda não. Ainda não? Não, é só fevereiro, a terceira temporada, então... cara. Nós vamos terminar a segunda temporada ainda, pô. Vamos terminar a segunda temporada, mas de já, agradecendo o carinho da sua audiência. Muitíssimo obrigado por tudo que vocês fizeram pelo nosso projeto, né, em 2022. Estamos entre os 5 maiores lá no TikTok, são mais de 82 milhões de views. Continuamos a evoluir no YouTube, também no Kawaii, no Facebook, né, Kilson? Com certeza. Vamos que vamos. Agradecendo. Crescendo cada vez mais. Agradecendo sempre a sua audiência. Aliás, sejam bem-vindos. Aproveita e já dá um like, ativa o sininho, que é muito importante. Se inscreva no nosso canal, que é muito válido. E dá um Google e fala, ó, Yelcast. Vai ter todas as informações, você vai ter todas as informações que você sentir necessária ter. É isso mesmo? Eu falei certo ou não? Acho que eu falei, né? Com certeza. Mas se eu não tiver falado também, tá tudo ok. Vamos lá. Olha, hoje é um dia especial. Nós estamos saindo de um evento no último domingo. Como é que eles falam? Hoje, dia 11, agora 4h54. Aconteceu, não é que fala assim, né? Os vídeos são gravados, né, pelos bolsonaristas. Aliás, para quem defende a direita, aspas, né? Alguns que acham que defende a direita. E a gente vai falar justamente hoje sobre comportamento em massa, sobre essas coisas que aconteceram no último domingo aqui no Brasil, uma tentativa de golpe, atos antidemocráticos que mexeram com a vida do brasileiro e em cada roda por onde se passava. E a gente recebe hoje com muito carinho o doutor Eduardo Moita. Uma salva de palmas, professor Jones. Salva de palmas. Doutor Eduardo Moita, ele é psicólogo, ele é mestre em comportamento humano. Isso, saúde coletiva e especialista em saúde mental. Então ele vai ter que falar muito sobre a gente aqui no Yelcast. Saúde coletiva, né? Mas antes, eu quero dizer, Kilson Jones, que você está muito elegante, cara. Heron veste o homem atual. Eu encontro aonde, Kilson? Nas lojas Noroeste em Teresina, no Teresina Shopping também. Nós temos a loja Heron no Teresina Shopping, em todo o estado do Piauí. Tem Heron, e Maranhão. Onde tem Noroeste tem Heron. Aliás, com certeza. Eu queria pedir uma moral para você que está aí do outro lado. Onde você vê aqui embaixo vai aparecer os nossos anunciantes e aqui atrás também, vai lá, se inscreva no canal deles no YouTube, também no Instagram, vai lá, segue, no TikTok, dá essa moral, que é essa turma toda que ajuda a gente aqui, né? É verdade, aprecia esse produto aí. E é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, tá? Todos os sábados às 10h30 da noite, na TV Meu Norte. Tudo bom, doutor? Tudo bem? Obrigado por ter vindo mais uma vez. É quase um sócio. Com certeza. Que é isso, é uma satisfação, é muito bom a gente estar falando sobre comportamento humano, é muito bom a gente estar elucidando alguns entendimentos que as pessoas têm sobre comportamento, né, sobre alguns fenômenos, porque isso é um fenômeno, a gente vivencia fenômenos políticos, fenômenos do tempo, fenômenos sociais. Então a gente precisa entender sobre isso. Isso, até para ajudar. Para ajudar, para colaborar e que as pessoas entendam que alguns comportamentos não são bons, independente de ideologia partidária. Queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Bom, eu sou Eduardo Moita, sou psicólogo, formado aí há quase 20 anos, tenho especialização em saúde mental, tenho um mestrado em saúde coletiva, sou gerente atualmente do Hospital de Urgência Teresina HUT, trabalho no meu consultório, sou da assessoria da Fundação da Universidade Federal, que trabalha com fomentos e pesquisa. Então, foi presidente, inclusive. Fui presidente do Conselho de Psicologia, eu fui presidente de uma associação que tem clínica de trânsito também aqui em Teresina há alguns anos. Então, assim, eu atuo na área de psicologia há 20 anos. Você entende sobre comportamento. Isso. Faço exame de porte de arma credenciado da Polícia Federal também há praticamente 20 anos. Isso. Não, na verdade, não era nem dos CACs. Eu sempre fiz muito para concursos públicos, né? Mas o CAC você faz também? Não, nunca fiz CAC. Eu sempre fiz pessoas que às vezes me procuravam, mas eu nunca tive nenhuma ligação com os CACs. Bom, doutor, o que a gente tem visto no Brasil inteiro, nos últimos 4 anos, é um movimento que começou a chamar a atenção de muita gente. Sim. E isso ele foi crescendo de uma forma e foi tomando ali a camisa brasileira como uma principal simbologia, né? A bandeira brasileira sobre isso, né? E muitas vezes a gente não entende como é esse comportamento de, muitas vezes, nos últimos 2 anos, o que os pode me corrigir se eu estiver errado, o que teve de família deixando de se falar, grupos de WhatsApp se destruindo, amigos de infância não se falar, sair na mão e o pior, de verdade, são os nomes. Vagabundo, vagabunda, sim, né? Eu vou te matar, coisas e de gente que era
de paz, De paz. né? Gerou um sentimento muito negativo. Esse tipo de sentimento não agrega nas relações sociais. Esse tipo de sentimento não leva a lugar nenhum. Então, acho que a primeira pergunta que eu faria para o senhor é: isso é inédito na história? Não. Primeiro a gente tem que entender assim, existem vários autores, né, da psicologia, da filosofia, da antropologia, da sociologia, que tratam fenômenos do comportamento. A gente tem dentro da psicologia um autor chamado Allport, que da história recente, onde ele fala muito desse comportamento de generalização, do efeito de comportamento de massa, né? O que é generalizar? O que é um comportamento generalizado? É aquilo quando a gente era adolescente, que a gente dizia para nossos pais: mãe, eu posso ir lá? Aí o que a mãe respondia? Não, você não pode não. Não, mãe, mas todo mundo vai. Como se o fato de todo mundo ir fosse um fato correto, fosse um fato positivo, fosse um fato que disse assim, tá certo. Né? Não, eu fiz isso, mas todo mundo fez. A gente não tem esse hábito de dizer isso. Então isso é generalizar para banalizar um acontecimento e dizer que aquilo é normal, que aquilo faz parte de uma rotina. E muitas vezes isso não é. Então, o comportamento de massa muitas vezes tem esse efeito de generalizar, que é gerar esse entendimento que todo mundo fez. Vamos punir quem que quebrou os órgãos públicos? Não, foi todo mundo, mas todo mundo é muita gente, né? Então, a intenção muitas vezes que alguns autores, como o Allport coloca, é essa. Tem outro autor chamado Kresch, que também trata dessas questões do comportamento. Freud escreveu um livro. Por que Freud, que eu falo Freud? Porque talvez eu seja, para o leigo, o autor da psicologia, o nome mais conhecido, né? Ele fala sobre comportamento de massa em uma das suas obras. Então, são autores de diversos momentos, de diversas partes do mundo, que tratam sobre comportamento de massa. Nós tivemos em diversos momentos vários comportamentos semelhantes, às vezes mais graves, maiores, mais fortes, mais agressivos, e outros momentos não tão agressivos. Mas a gente precisa entender isso, que o comportamento de massa ele fragiliza, porque ele faz com que um grupo não pense sobre algo. Eu te dou uma palavra que gera um gatilho de disparo de agressividade, e aquilo as pessoas saem passando por cima de uma agressividade que você não teria só, que eu não teria só. Mas de grupo a gente tem. Então, a gente precisa refletir sobre isso. O processo evolutivo da humanidade não vai mais ser como Darwin falava, de cair o rabo, de nascer orelha, de ter menos pelo, de ter mais pelo. Mas o processo cognitivo, o processo de decisão cognitiva. O que é cognição? É inteligência. É a minha capacidade de escolha. Que outros tantos autores falam muito em quê? Inteligência emocional. Você pode ser um cara superdotado na questão cognitiva, mas emocionalmente ser um cara extremamente difícil e que não consegue se relacionar com ninguém. E aí, o que é que a gente faz? Ser superdotado na parte de decorar resoluções, estatutos, aprender normas e regras. E não conseguir se relacionar com alguém. Isso também não é tão problemático quanto algumas pessoas têm alguma dificuldade de aprendizagem. Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso. O comportamento que nós assistimos no domingo, acredito eu, que todos os brasileiros, né, os de esquerda, os de direita, os de centro, aquilo não é um comportamento que alguém diga assim, isso é normal, isso é correto, isso é bom. Não é. Você entrar em qualquer repartição pública, seja ou privada, e destruir algo, né? Patrimônio, né? Um patrimônio, obras de arte com a história, né? Muita coisa que tem um valor simbólico, significativo, social, enquanto nação, mexe muito com a gente. E o pior que não é isso, né? Assim, é a forma de verbalizar com muito ódio. Ódio. É um negócio meio louco, né? Isso. De você não encontrar alguém, você não consegue argumentar. Sim. Você não consegue. Você não consegue construir uma ideia, porque aquelas pessoas não... Aí entra o que alguns autores também, como Allport, tratam a questão da paixão. O Kresch também fala da paixão, que é a paixão cega. Né? É a paixão que não deixa você ter uma sanidade, que não deixa você ter um equilíbrio emocional para discernir algumas coisas. A gente precisa entender isso. A paixão não é um acontecimento ruim, mas no momento que me torna cego para certos fatos, certos entendimentos, ela é um problema. Eu tenho alguns amigos que são extremamente inteligentes, e a gente tenta argumentar e mesmo ele fica considerando uma fake verdade e você não consegue. Sim. Existe uma construção de certos... Como a gente enxerga um acontecimento. Como eu enxergo, como você enxerga, como o Kilson enxerga, como as pessoas que estão agora nos assistindo ou nos ouvindo enxergam. Então, eu enxergo como isso. Isso é positivo, isso é negativo. Tem pessoas que enxergam completamente diferente da gente.
E aí, às vezes, a gente vai ter que entender um processo cultural, um processo de formação, uma ideologia religiosa, política, uma ideia que se comprou e que não quer largar, não quer evoluir. E a gente precisa entender, não existe na história da humanidade, na evolução humana, uma situação de agressividade, de destruição de algo como efeito de massa que seja positiva, que agregue, que traga valores positivos para a sociedade. Nós estamos sendo citados no mundo inteiro, nos principais jornais, sites, websites do mundo de forma negativa. Da mesma forma que os Estados Unidos foi citado quando invadiram O Capitólio. o Capitólio. Então, assim, é um acontecimento marcante e que não é positivo. Mas a gente precisa entender o que foi que levou esse fenômeno a acontecer, como a gente pode trabalhar essas pessoas que estavam envolvidas com isso, não só a questão legal de punição, mas assim, o que é que leva alguém a fazer isso? Vamos entender um pouco. Eu queria só contextualizar, Yeltsin, com relação falando um pouco sobre o movimento da Tropicália, Sim. Jovem Guarda, e vamos falar do, talvez, o nosso maior atleta de futebol na atualidade, o Neymar, que tem seu estilo, a Jovem Guarda, a Tropicália, e recentemente tivemos um presidente capitão do Exército Brasileiro que tem um comportamento de fala parecido com os demais colegas do Exército Brasileiro e que isso ele conseguiu transmitir para os seus seguidores essa fala, falando de comportamento dessas questões que foram traçadas aqui. Vamos lá. O que é importante a gente refletir? Primeiro, que o modelo militar ele é um modelo que tem um padrão, que tem uma qualidade. Eu desconheço algum militar, né, das Forças Armadas, da Polícia Militar, fomentar uma invasão a algo, de destruir algo. Né? Isso foge do ideal. O que é que o Exército Brasileiro, o que é que a Marinha, o que é que a Aeronáutica, o que é que a Polícia Militar dos estados pregam? A ordem. Eu estava dando uma olhada, eu estava dando uma olhada num dado. Nós temos no Brasil aproximadamente 5 mil generais. Uhum. Só que 4.500 estão aposentados. Sim. E parece que são 500 e poucos na ativa. Eu te pergunto assim, será que quantos queriam intervenção desses 500 fechavam a sala? Vamos lá. O mundo hoje ele vive uma característica democrática. O Brasil é um país continental, de comportamento diverso, religioso, social, cultural. As nossas músicas, nossas comidas, a gente tem uma diversidade muito grande. Nós temos sotaques completamente diferentes, palavras que se falam no Rio Grande do Sul que não se falam no Piauí e vice-versa. Nordeste é macho, no Sul é mano. E no Sudeste. No Sudeste. Por exemplo, se você perguntar para uma pessoa nossa aqui, um vaqueiro, o que é um piá, ele não sabe. Piá é uma criança no Rio Grande do Sul. Se você perguntar o que é o curumim, em alguns lugares vai saber, em outros não. Então, assim, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, o Brasil, como os países do mundo, a grande maioria, não comportam mais uma ditadura, não comportam mais certas situações que vão de encontro ao modelo democrático. O mundo está democrático, as escolhas, a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de conduzir tua vida é democrático, desde que não tenha, que não interfira no direito do outro. O meu direito de vir não passa por cima do seu e vice-versa. Então, esse fenômeno que a gente vivenciou domingo é um fenômeno que, em termos de dia a dia, ele só traz coisas ruins. Ele só traz sentimentos de insegurança. Como ficou a Bolsa de Valores na segunda-feira? Como ficou o mercado financeiro? Como ficou as questões políticas do nosso país ao longo dessa semana? Não é fácil. Então, instabilidade. Total. Insegurança, medo. O investidor vai vir para um país onde as 3 casas são invadidas e destruídas. Até que deu uma revertida, né? Sim, O porque dólar, né? se constrói isso, porque você vai atrás, mas o primeiro momento é um momento de impacto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ia voltar um pouco para a história, e aproveitando a deixa do Kilson, a gente vai voltar um pouco para a história daqui a pouco, mas eu queria fazer, a gente está falando sobre domingo, é uma pergunta interessante de se fazer. Nós vimos uma cena absurda de uma invasão de uma coisa que jamais o Brasil imaginaria que fosse invadido, que são os 3 poderes. E falando sobre individualidade de cada um daqueles. Cada um estava com o telefone na mão, filmando para um ego pessoal. Sim. Vamos imaginar que cada um daqueles transporte aquela cena para dentro da sua casa. Para a sua família. O valor ruim que isso traz. E assim, como é que funciona isso dentro da casa de uma pessoa como aquela? Qual é o comportamento que ela tem com a família, com os filhos? Eu quero trazer essa realidade para dentro da casa.
Quando a gente fala em comportamento humano, não é o fato de você fazer algo como o meu pai, que eu vou repetir ou que eu vou concordar, né? Mas existe um aprendizado pelos exemplos. Eu repito muito aquilo que eu apresento. Quantas vezes, eu pergunto para quem está aqui assistindo, viu seu filho, sua filha te imitando em algo em casa, na tua forma de se vestir? Quantas vezes uma menina, um menino quis vestir a roupa do pai ou da mãe e vice-versa? Quantas vezes? Porque você tem naquela pessoa um exemplo de vida, um exemplo. O pai, a mãe, os responsáveis, eles são meus heróis. Minha mãe é minha heroína, meu pai era meu herói. Então, assim, você tem essa referência. Então, quando você vê isso acontecendo, você pode, de repente, repetir aquele comportamento. E o que a gente precisa entender é que num formato social, aquele modelo de violência, ele é doente. Mas não pode criar também um lapso ali se a família vê assim, não, papai ficou cego? Pode. É que eu tô dizendo, não tem como dizer que o ser humano não é um rótulo, não é uma TV que eu compro, ligo na tomada, aperto o enter, programa e boto. Não. As reações que nós temos mediante acontecimento do nosso pai, da nossa mãe, ele pode ter efeito colateral. Existem as formações reativas, existem uma série de situações que acontecem na nossa vida. Não é porque o pai da pessoa bebia todo dia que eu vou beber todo dia. Não é porque acontecia isso. Não, muitas vezes não se repete. Pelo contrário, há uma ruptura. Mas que esse comportamento traz exemplos negativos da nossa... Alguém tirar a roupa e fazer as suas necessidades, o cocô, no meio de uma sala, mostrar a bunda, mostrar as nádegas. Pô, isso é fora É meio louco, né? É fora do que a gente está habituado, porque manifestação, exaltação em manifestação, a gente já viu. No futebol tem, nos esportes como um todo Mas tem. você chora, você abraça. Isso, entendeu? Mas assim, e você também observa em vários esportes coletivos, quando acontece esse efeito manada das brigas de torcida, de lados rivais, para controlar aquilo é um negócio surreal, porque as pessoas saem da realidade. Entra no que eu falei daquela paixão cega, que é doentia naquele momento. Não quer dizer que seja um fenômeno, você está doente, você enlouqueceu. Não. Ali é um ânimo exacerbado, uma paixão cega que te torna sem condições de enxergar uma situação. O ex-presidente Bolsonaro, ele se tornou isso nos últimos 4 anos ou ele, psicologicamente, pela sua análise, você é um doutor, mestre, pode analisar pelo que o senhor viu. Ele sempre foi aquilo? Como é que funciona? Existiram outras pessoas semelhantes a ele no mundo? Vamos lá. Quando a gente para assistir eu gosto muito de política, eu acompanho política desde criança. Talvez, por exemplo, meu pai gostar de política, eu sempre fui um cara que leu jornal, que acompanhou o mundo político, né? Por ter sido presidente do Conselho de Psicologia, eu vivenciei o mundo de Brasília semanalmente, acompanhando piso salarial, algumas atividades que a gente tinha que acompanhar enquanto conselho de classe. E eu vivenciei muito isso. Quantos episódios na internet você encontra do ex-presidente agredindo, fomentando e agindo de uma forma agressiva, truculenta, vamos dizer assim? Inúmeros. Então, assim, o comportamento foi sendo repetido e à medida que eu tenho poder, que eu tenho força, eu vou arrebanhando, eu vou conseguindo pessoas para me seguir. Eu vou conseguindo uma estrutura que me leve, né, a uma série de situações. Então, o que é que a gente precisa entender? É que esse comportamento não surgiu da noite para o dia. Várias manifestações estavam acontecendo e ainda estão acontecendo em diversas partes do Brasil. E isso é um sinal de alerta e que isso precisa ser trabalhado de forma pacífica, primeiro ponto, e de forma legal. Como é que eu evito que um fato daquele se repita? Porque existe em muitos momentos da sociedade, da história do mundo, situações como essa que acontecem uma e depois acontece uma sequência. Tanto que você viu diversos governadores, principalmente do Nordeste, tomando providências com relação às proteções a órgãos e locais públicos. As suas casas, né? As suas casas. Por quê? Porque aquilo poderia ser replicado, ser repetido em diversas... Mas a pergunta que eu fiz assim, nesse sentido de o ex-presidente Bolsonaro, ele se espelhou em alguém? Ou ele conhecia alguma história? Ou existem histórias parecidas no mundo? Às vezes existem coincidências na vida, né? Mas que ele tem um comportamento, que ele teve um comportamento, né? Até porque ele não se manifestou. Se você observar, ele fez uma omissão nesses últimos momentos. Ele não... Deixa eu refazer minha pergunta, acho que eu não me fiz entender. Certo. Você tem uma população completamente insatisfeita alguns anos atrás com o Partido dos Trabalhadores. Certo. Né? Totalmente procurando alguma coisa ou alguém para mudar a realidade. Sim. E aí você
tem um personagem que conseguiu trazer um rebanho, aspas, ou Sim. trazer gente para perto dele. Ele Sim. consegue ganhar, talvez não por ele, mas pelo anti-PT. Sim. Existem outros modelos no mundo, na história, que aconteceram sobre isso? Existe. A gente Fenômenos. Fenômenos, vários fenômenos políticos. Se a gente pegar, como foi na Alemanha? O que o Hitler representou na Alemanha? O que Stalin representou? O que diversas pessoas... Em Cuba, como surgiu o movimento em Cuba? Como surgiu... Os movimentos políticos, o ser humano tem sua idiosincrasia, suas diferenças, mas tem suas grandes semelhanças no Na Alemanha, comportamento. como é que foi? Como é que foi a história do Hitler? O Hitler, a Alemanha vinha de uma primeira guerra perdida, de uma primeira guerra com o povo sofrido, com a história de sofrimento, de dificuldades, e aparece alguém vendendo a ideia de quê? De pátria, de força, de construção de uma raça ariana, que era assim que ele falava, com mídias sociais, com cartazes, que na época se usava muito, né? Falando de quê? Da força do alemão, da supremacia alemã, da vontade de vencer alemã. O Hitler não vendeu, de início, nada contra judeu. O Hitler não vendeu nada contra judeu, no início. Depois vem a caça aos judeus. Porque ele já estava com o poder. Porque ele já estava com poder, porque ele já tinha uma força, ele já tinha um grupo que apoiava as ideias. Então, a ideia ela é crescente. A vida, nossos objetivos são crescentes. Para você chegar aqui onde você está hoje com esse programa, como você fez? Você chegou aqui do nada? Você chegou do nada e construiu isso? Não, você foi buscando, foi trabalhando com um colega, com outro, puxa a pessoa para trabalhar com você, e você vai crescendo. A vida é crescimento. A vida é esse processo. Então, dentro dos processos, dos fenômenos políticos, dos fenômenos sociais, isso acontece. Que é você cria força com um grupo, o grupo compra a tua ideia e dali vão surgindo outras ideias que não têm, às vezes, nem semelhança com a ideia original, mas que como você foi uma pessoa que conseguiu convencer, e aquilo vai E é virando por força. isso que cega. O cara não tá mais querendo saber se ele tá pegando e Não matando quer. judeu. Não quer. Aí aquilo vai sendo evolutivo. É por isso que aquela história que fala, não comparando, eu tô falando Sim, sobre a sim. cega de tem que morrer, Sim, tem que matar. sim, Né? sim. Oh. Vamos entender. Existe no Brasil, primeiro, o Brasil não tem pena de morte. Nem tem prisão perpétua. Então a gente tem que diferenciar o que é justiça e o que é vingança. Quando eu desejo que alguém morra, eu estou querendo vingança, eu não estou querendo justiça. Porque essa justiça não existe no Brasil de forma legal. Quando eu quero que fique preso pro resto da vida. Eu não quero justiça, eu quero vingança. Porque isso não existe no Brasil. Não existe, não, nós não temos prisão perpétua. Né? Então, assim, o que é que a gente precisa entender? O que é justiça e o que é vingança? Eduardo, e é anormal, em muitos momentos, termos sentimentos de vingança, de ódio? Não, a gente tem. Por exemplo, meu pai morreu de acidente de carro. Você acha que eu não queria que a pessoa que bateu no carro dele... Queria, mas é vingança ou é justiça? A justiça é o cara que provocou o acidente passar por uma série de situações legais e, de repente, perder sua CNH, né? Mas eu não queria. Que ele pague pelo que ele fez. Pelo que ele fez. Se eu quero que ele pague pelo que ele fez, é de forma legal. Se você quer matar alguém, aí você quer se vingar, você não quer justiça. Então a gente precisa entender o que acontece na questão legal e jurídica do nosso país. Se eu prego tanto as 4 linhas da Constituição, se eu prego tanto o modelo constitucional brasileiro, eu tenho que seguir o modelo constitucional brasileiro. Eu tenho que entender que nós temos um processo eleitoral que muitas vezes a gente vai perder, outras vezes a gente vai ganhar, que aí entra outra questão, que é outro fenômeno do comportamento humano, que é a baixa tolerância à frustração. Onde eu não sou capaz de suportar as minhas perdas. E aí eu parto, onde a gente perde a razão, a gente parte para quê? Para agressão. Então, quando eu fujo totalmente da realidade legalista, constitucional, aqui não tem mais o que fazer. O que é que eu vou fazer? Vou partir para intervenção, para porrada, para agressão física, para destruição, para um comportamento que, quando eu dou uma palavra de ordem, vamos lá quebrar, tem 200 pessoas, 1000 pessoas atrás de mim, elas vão junto comigo, porque ali não está tendo raciocínio, ali está tendo uma paixão cega, um comportamento social doente que causa uma série de negatividades. A gente pode observar, nos últimos anos, no governo Bolsonaro, que ele criou um slogan, praticamente, Deus, Pátria e Família. E com isso, os evangélicos vieram nessa história. Como avaliar o comportamento dos evangélicos acompanhando o ex-presidente Bolsonaro? O pastor dos evangélicos era o Bolsonaro? Porque assim, vamos entender.
É um tema muito polêmico, mas bom de ser falado. E né? é sempre só Não, tentando isso, entender. Né? Entender, porque assim, quando você vende uma ideia, tem alguém em sã consciência, repito de novo como é o lema do Bolsonaro, só pra gente... Deus, pátria e família. Tem alguém E liberdade. que não gosta da sua pátria? Não, Tem alguém que não gosta da sua família, que não quer uma família construída de forma sólida, também de não. forma tranquila? Tem alguém que não gosta da sua liberdade? Então esse slogan, ele é nosso, ele é meu, ele é seu. É igual a bandeira do Brasil, que algumas pessoas se abraçam e dizem, o símbolo do partido ABCD. Não é, a bandeira do Brasil é do Brasil, ela é muito maior do que qualquer grande líder político que o Brasil já teve. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que desmistificar, a gente tem que quebrar esse paradigma, essa construção errônea que agora o símbolo do partido tal é a bandeira do Brasil. Não, a bandeira do Brasil é do Brasil. Ela é minha, ela é sua, ela é de esquerda, de direita, de centro, de partidos que nem nasceram ainda, ela é de todos nós. E tem um negócio lá, né, chamado Ordem e Progresso. E dentro da questão religiosa, eu já tive várias discussões positivas, né, com relação às questões religiosas, porque a gente entra num modelo muito sem muita construção científica, sem muita construção técnica. E eu pesquisei sobre comportamento. Eu não estou aqui dizendo, Eduardo, eu acho isso. Não. Eu cito para você aqui 20 autores, 30 autores. Mas é a ciência que fala que sobre nós isso, estudamos nos últimos... São quase 20 anos de formado, com mais 5 de faculdade, com 2 de mestrado, com 4 especializações. Então, é um tempo que você investiu escrevendo artigos sobre comportamento humano, sobre diversidade, sobre agressividade, sobre violência contra a mulher, né? Então, quando você para entender o comportamento humano, foge da questão religiosa, foge da questão ideológica partidária, a gente vai para o entendimento técnico. Qualquer comportamento, seja de A, de B, de C, de religião A, B, C ou D, a gente vê que tem um adoecimento. A gente vê que tem algo que está errado. Porque essa teoria que foi falada, ela é uma teoria minha e sua. Você não quer uma família estruturada? Eu não quero. Né? Todos nós, né? Todos nós. Então, a gente tem que desmistificar e quebrar esse paradigma que isso é de partido A ou de presidente A, ex-presidente A ou B. E é meio louco isso, porque você falou sobre esse comportamento contra as mulheres e tal, e de verdade ele vai aumentando as lembranças antigas que nós temos do ex-presidente Jair Bolsonaro, são justamente declarações extremamente machistas. Sim. Não é? Homofóbicas. Total, dizendo que preferia ter um filho morto do que ter um filho gay. Né? Então, vai de encontro a minha formação. Isso é conservadorismo? Não, isso é preconceito, isso é falta de formação. Isso é vamos lá. O que há 40 anos atrás, qual era o nome? Era homossexualismo. O que significa o ismo? Doença. E não é mais doença, foi estudado e visto com comportamento como outro, tal, que não tem distinção. Não se distingue hombridade, seriedade, forma ética de agir por quem a pessoa deita na cama ou por quem a pessoa resolve se relacionar sexualmente. A sua seriedade enquanto ser humano, ela vai além da tua orientação sexual, que também não é opção. Que o nome opção sexual também é errado, porque você não opta em ser discriminado. Você é uma auto-orientação no que diz respeito à sexualidade. Então, a gente precisa entender isso. Então, quando fala desses vídeos que eu disse para você, a gente falou assim, há quanto tempo a gente assiste vídeo do ex-presidente enquanto deputado federal pelo Rio, ele detonando jornalista mulher, algum jornalista... Vagabunda! Entendeu? Então, assim, quantas vezes nós vimos isso? Então, isso não é um comportamento de hoje, nem de ontem. É uma situação histórica. E que naturalmente também acontece com todo ser humano. Nós temos a obrigação. A nossa passagem na Terra, ela é uma passagem evolutiva. Eu já ia te falar isso. Né? Não dá para evoluir? A gente tem que evoluir. A gente deve buscar evolução. Mas então, conhecimento. Conhecimento. E quebrar paradigmas. Tudo aquilo que que todos nós estamos aqui nos ouvindo, nos assistindo, que vocês acreditavam há 20 anos, vocês continuam acreditando hoje? De forma alguma. Vocês não melhoraram alguns pensamentos, algumas ideias. Comportamento. Tolerância. Total. A nossa tolerância, nossa noção de senso comum. Que eu só posso botar o copo aqui, se aqui for meu espaço, que aqui é outro lugar do outro copo. Assim, coisas bem simples, bem banais.
Quem mora em prédio, quantas vezes você precisou de um carrinho no supermercado e o outro morador tinha levado? Senso comum. Eu te perguntei naquela Evolução. hora sobre aquela questão do comportamento dentro da casa, né, Kilson? Porque assim, eu imagino que eu vi vídeos, e eu sou jornalista, a nossa comunidade aqui que a gente trabalha jornalista, eu fico imaginando eu chamar uma mulher na rua, gritar com ela assim, vagabunda! Eu acho que se eu fosse, eu ia fazer a mesma coisa com a minha mulher, com a minha filha. Sim, sim. É um comportamento repetitivo. É isso que eu estava falando. Vamos lá. Se isso migra. Eu pergunto, vocês acreditam, né, de uma linguagem bem simples, não nada científico aqui, que alguém que é extremamente agressivo na rua, que alguém que é extremamente homofóbico, que alguém que é extremamente racista, vai ser diferente em casa? Não vai repetir. Os nossos comportamentos são repetitivos. O que eu e que você, o que nós lutamos no nosso dia a dia para evoluirmos, eu luto na rua, eu luto em casa, eu luto comigo mesmo para melhorar. Nós temos essa obrigação social, que é a obrigação do espírito evolutivo e do respeito à coletividade. Isso é um ponto. Isso é um ponto de evolução do ser humano. As fake news, elas trouxeram esse comportamento abusivo? Total. Quantas vezes nós eu já recebi de vários amigos, de várias amigas na época que eu estive à frente do Covid, eu trabalhei, tive Covid 3 vezes, tive 2 vezes no auge antes da vacina, né? E eu recebi várias vezes, Eduardo, isso aí procede, tá assim mesmo? Não, nós estamos aqui agora, não tem nada disso. Isso é uma fake, todo o material que tinha para chegar, chegou. Assim, com situações, e o cara botava uma logomarca de algo, de uma marca sua, vamos supor, bota aqui, pode, como se fosse você dizendo. No Yelcast, você nunca falou no Yelcast, nunca foi falado. Para provar. Mas saía com a tua logomarca para vender uma credibilidade, porque você é uma marca de força, você é uma marca que é conhecida, então botava teu nome. Quantas vezes você viu marcas de TVs nacionais sendo citadas em logomarquinha de canto, que nunca foram verdadeiras? Então, assim, isso... Mas daqui que eu desconstrua, porque o canal de mídia, ele é muito positivo, é o que a gente está fazendo aqui. Aqui é para a gente elucidar, né, para a gente compreender alguns comportamentos. Não é para... a gente não é juiz para dizer algo, né? A gente está aqui para esclarecer. Tem 2 pontos que são importantes a gente falar. Se vocês quiserem fazer perguntas do Twitter também, me avisem aqui e fala para os que a gente faz aqui. São 2 pontos que me chamam muita atenção no meio disso tudo. Primeiro, é o tipo de conteúdo que é consumido pelos 2 públicos. Sim. Né? O público bolsonarista e o público que é de centro, esquerda e Sim. esquerda. Sim. O que é que se consome e o porquê se consome aquilo. E 2, por que chama atenção no público bolsonarista tantos idosos de média idade acima, Sim. não é? Não Sim. é de média idade acima, Sim. tantos idosos, e o porquê que chama atenção para a esquerda uma juventude tão grande e de muitos trabalhadores ali até 35 anos? Vamos lá. Como eu digo, o ser humano é um ser biopsicossocial. Biológico, psicológico e social. Eu estou inserido numa cultura. Por que nós falamos português Qual é o idioma oficial do Brasil? O português. Por que é o português? Porque nós fomos colonizados por portugueses e tal. Beleza. Então, por que alguns idosos, algumas pessoas mais velhas, claro que não são todos, né? Diga-se de passagem, têm, às vezes, uma convicção do modelo que o ex-presidente Bolsonaro falava. Pela formação que eles tinham, o que se dizia sobre sexualidade, sobre direito da mulher, sobre direitos raciais, há 40 anos atrás? Que não tinham. Entende? Então, de repente, quais eram os comentários que nós escutamos no nosso dia a dia? Dos nossos pais, naquela época? Pais, e vamos mais. Quando nós tivemos a reforma trabalhista, que as pessoas que tinham a função de empregada doméstica passaram a ter uma série de direitos que elas não tinham. Quer dizer que elas não têm, não devem ter o direito a férias, a horário de trabalho. Empregado é escravo que trabalha da hora que amanhece, eu tenho que acordar e faça meu café que eu cheguei agora. Não. É isso que mexe nas pessoas. Quando a pessoa acha que tem um direito de algo, que algo está extremamente correto, que aquilo é o que era certo e agora não é mais certo. Então não é conservadorismo, é preconceito. Preconceito. A pessoa, muitas vezes, confunde ser conservador com algum aspecto com ser preconceituoso. Ser racista é conservadorismo ou é preconceito? Ser homofóbico é conservadorismo? As piadas de macaco. Isso, não era as ofensas, que não é piada. Piada é para eu sorrir.
Eu lhe ofender nunca foi piada. Não, digo, na cabeça deles. Mas assim, eu ofender algo. É isso. Existe. Dentro do hospital, muitas vezes eu construí uma palestra sobre a forma de tratar as pessoas. O que não devemos mais usar. Palavras que não devemos mais usar no nosso corpo. O que significa a palavra esclarecer? Por que a gente não troca por elucidar? Boa. Né? Você vê que eu sempre falo em elucidar, porque esclarecer tem um viés racista. Muitas pessoas que agem de forma racista, de forma homofóbica, muitas vezes não sabem que estão agindo assim. E outros sabem e fazem de propósito. Né? Então, a gente tem que entender que no mundo vai existir tudo. Mas que a gente precisa fomentar nas pessoas esse raciocínio, pelo menos a reflexão sobre mudança de comportamento. Vamos lá, o que é que a direita no mundo e o que é que a esquerda no mundo querem? O bem-estar ou o mal-estar da sociedade? As duas querem o bem-estar. Porém, qual é a forma? Na minha forma, é das políticas públicas. Porque eu tenho uma formação de quê? Voltada para as políticas públicas, né? De um país e tal. De inclusão. De inclusão, de acessibilidade. E como é que a direita quer? A direita quer privatizar, porque se privatizar vai ter mais emprego também. Privado trabalhou bem, ganha bem. Não tem problema. Todo mundo está querendo bem. Mas nenhuma das duas. Se partir para agressão, independente da forma, da ideologia política, isso não é positivo. Os Estados Unidos são quantos partidos? 2. Quais são? Democratas e republicanos. Eles querem o mal nos Estados Unidos? Nenhum. Eles têm forma totalmente distinta. São bem claros, né? Democratas, democracia, né? Então República. República. Então os dois pregam situações distintas, mas pelo bem-estar do seu povo. Então, tanto esquerda quanto direita, ou até mesmo o centro, eles querem o bem-estar do povo de forma distinta. O que a gente precisa entender é que comportamento agressivo, comportamento homofóbico, racista, ele não é bom em nenhum lado. E a gente precisa entender isso. Tem muita gente defendendo que o presidente Bolsonaro ele não tem responsabilidade alguma sobre o que aconteceu no Brasil. Psicologicamente, por alguém, pela opinião de alguém que pode falar sobre isso porque estudou sobre isso. Uhum. Ele fez isso durante muito tempo? Vamos lá. A omissão também é uma escolha. Né? No momento que eu tenho uma omissão social, eu estou escolhendo um lado. Que o lado mais forte vai ganhar e eu não fiz nada para mudar um lado que eu não concordava com ele. Então, eu tenho que ter posicionamento. Eu não tenho que ter embate pessoal com ninguém. Eu tenho que ter posicionamento social. Eu tenho meu posicionamento social. Você nunca viu na minha rede social eu agredindo ninguém, mas eu tenho meus posicionamentos. Quando eu posto alguma coisa de hospital, eu boto hashtag Viva o SUS, porque o SUS salvou todo mundo na pandemia, principalmente quem não tinha condição. O SUS salva diariamente, ninguém toma nem conhecimento, mas salva diariamente nos hospitais públicos do Brasil. A nossa educação em vários municípios, em vários estados do Brasil, a pública, tem meninos e meninas se formando em quê? Em medicina, em psicologia, em jornalismo. Tem pessoas evoluindo, então a educação tem de qualidade, nós temos também. Então, assim, eu sempre defendi ponto de vista técnico-teórico. E no momento que eu, Eduardo, eu tenho uma omissão política, não política partidária, mas de ideia que faça a diferença social, aquilo eu estou escolhendo um lado. Isso é um fato. Então eu preciso entender. Eu, como presidente, como governador, como prefeito, se eu silencio, o que é que isso significa? Muita coisa. O presidente concordou com tudo que estava acontecendo? Como é um ditado popular que diz, quem cala, consente. Então eu preciso me pôr. Gente, acabou isso aqui. O ex-presidente não fez um vídeo dizendo o quê? Olha, vamos parar com isso, vamos dar posse, né? Eu posso não querer passar a faixa, é um direito meu. Eu posso não querer me posicionar, eu posso querer não participar de uma solenidade, tudo bem. Mas eu preciso mostrar para aquelas pessoas que existe um sistema democrático. Se ele tivesse feito um vídeo, ele ganhou. Isso. Dizendo, daqui a 4 anos estamos de volta na luta, essa luta é nossa, não vamos deixar, nosso partido vai fortalecer, nós vamos trabalhar... Não tinha dado isso aí, não? Na minha opinião, provavelmente não. Por quê? Porque o silêncio fomenta muita imaginação. O silêncio provoca muitos sentimentos também. A omissão também, como eu disse, a omissão também é uma escolha. Eu preciso me posicionar. O silêncio é perigoso? O silêncio é perigoso. O silêncio é perigoso porque, enquanto lidera... Vamos supor, eu tenho aí, sei lá, na minha vida, quantos 1000 alunos eu tive. E todos os alunos esperam, quando falam comigo alguma coisa, esperam um posicionamento meu.
na sala de aula. Professor, vamos falar agora que estava acho que em Belo Horizonte, em Belo Horizonte uns anos atrás. Vamos falar agora sobre avaliação psicológica do trânsito. Vamos falar agora sobre, professor, a gente queria sua opinião, entender sobre homofobia e sobre racismo. Vamos falar sobre isso aqui, meia hora da nossa aula. Eu digo, vamos. Era falando de avaliação psicológica do trânsito. Mas as pessoas queriam falar. Então, eles querem saber o que é que aquele professor que saiu do Piauí para ir lá em Belo Horizonte dar uma aula, o que é que ele pensa sobre um tema. Então, nesse aspecto seria o eleitor do Bolsonaro e o Bolsonaro. Sim. Ele precisa... o que é que eu vejo? E a gente se fortalece no momento que eu me posiciono, que eu respeito o processo democrático. Porque, vamos lá. Quantos senadores nós tivemos nessa eleição agora? 28, né? Candidatos. Quantos foram eleitos do lado do Bolsonaro? 20. Então, como que o processo não foi legítimo? O maior estado do Brasil, em termos de volume financeiro, em densidade de volume de recurso, é o estado de São Paulo, correto? Quem foi eleito em São Paulo? O ex-ministro Tarcísio. Então, a eleição... Tarcísio de Freitas. O ex-ministro foi eleito. Então, é só a do Brasil que deu errado. Que deu errado? Peraí. Vamos ter menos teoria da conspiração, vamos entender um pouco mais de processo político, sócio-histórico, né? Se você perguntasse... Eu conversei, debati várias vezes em alguns momentos no hospital, aí alguém disse, eu voto no Bolsonaro, bora ver bem aqui agora. Fulana, tu vota aqui, vamos, quem quer responder, responde. Ah, brincando no almoço da gente, tu vota em quem? Eu voto tal, vota em quem? Tá vendo, professor? Tá vendo, amigo? Aqui, essa maioria que você diz que existe, aqui dentro não existe. Então... Mas é porque o cara ficava com medo de falar, pô. Não, mas é tipo... Pela agressividade, às mas vezes. assim, o cidadão dizendo que votava no Bolsonaro. Não, tudo bem. Eu tô falando aqui muitas rodas. Ah, sim. E tu imagina que é uma empregada doméstica ou um motorista falar pro patrão, o patrão bolsonarista doente. Ele não vai dizer. O voto é secreto, é por isso que o voto é secreto. Então, vamos lá. Porque as manifestações são muito grandes dos dois lados. A eleição foi uma eleição indiscutivelmente acirrada. Polarizadíssima, né? Como nunca se viu na história do Brasil, provavelmente, e vai ser difícil se ver de novo. Mas entenda, esse comportamento de omissão, de silêncio, dele, de uma grande liderança, no caso ele, Bolsonaro, isso é muito perigoso. Agora, doutor, o senhor não acha que nós tivemos... o brasileiro sempre buscou por heróis. Sim. Sempre foi na época assim do Collor e grandes outros nomes. Nós tivemos o Lula de um lado e Bolsonaro de um outro lado, sim, como heróis, como defensores da pátria. Só não vou concordar com o Collor, mas tudo bem. Não, mas a gente viu um caçador de Marajás. Caçador de Marajás. E o cara que voava de caça. E, enfim. Era preciso de alguém para se espelhar, né? Era preciso de alguém para se espelhar. Um modelo. Um modelo. Então, nessas eleições de tão polarizadas que foram, e a gente viu uma Copa do Mundo que não foi tão comentada assim, sim, nas redes sociais, e a política continuou sendo o assunto do momento de 2022. Vamos lá, qual é o esporte brasileiro mais falado, mais comentado, mais vivenciado no nosso dia a dia? Futebol, disparado, né? Então, assim, você vê que o esporte mais amado de um país, ele ficou de lado devido a um momento difícil político que a gente estava passando. Então, houve um interesse das pessoas em entender um pouco de política, em discutir sobre política e tal. O que é importante a gente refletir? Que na história, não é no Brasil, é no mundo todo, nós temos histórias de nomes que apareceram e que foram Estados Unidos. Quem foi o último presidente que perdeu a eleição? Trump. O que é que o Donald Trump representava nos Estados Unidos? O patriotismo. O americano já teve. O americano teve presidente que era ator de Hollywood, né? O Reagan foi ator. Governador, como o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger. Foi um ator que o mundo inteiro conhece. Então, assim, desde que o mundo é mundo, essas referências de grandes nomes, de modelos de pessoas, sempre existiu. Entenda, falei, a gente tem idiosincrasia, diferenças, mas nós temos grandes semelhanças no nosso comportamento. Se a gente pegar nossos irmãos, nossos primos, nossos parentes, tem coisa que você nunca viu um parente teu, ele gosta da mesma coisa que tu gosta, nem conhecia teu parente, morava em outra cidade, outro estado, e ele gosta da mesma coisa que você gosta. E tem outras grandes diferenças. Então, dentro desse modelo do presidente ideal, do governador ideal, vão aparecendo nomes.
que o Collor vendeu? Como você disse, o Collor vendeu fim dos Marajás, Foi. a liberação que mexeu com o Brasil de forma muito positiva, que é a liberação dos produtos importados. Nós não tínhamos, nossos carros evoluíram, nossos eletrônicos evoluíram, nós não tínhamos essa busca. A gente tinha só as coisas que eram consumidas aqui, importar alguma coisa. Era tudo que o cara queria, né, Gelson? Era tudo que o cara queria. Entenda? Até o dinheiro do meu pai ficou lá, preso. Aí entrou o outro lado. Exatamente, entrou o outro lado. Então, assim, quando a gente... Aí nesse sentimento de não querer mais o colo, apareceu alguém. Isso, é isso que acontece. Desde que o mundo Mundo é mundo. Aí nesse sentimento de não querer mais a Dilma, apareceu o Temer. No sentimento de não querer... Se você parar para estudar comportamento político da Grécia... É muito louco. De Roma, de É a povos, mesma coisa. Existem repetições e padrões de comportamento. E você me chamou uma coisa muita atenção. Você falou sobre comportamento. Tem uma frase que fala, né? Uma música, aliás. Narciso acha feio o que não é espelho. Então, pela cultura do que você recebeu... Isso. Não é igual a mim. Não é. Vaza daqui que você é vagabundo. Vaza daqui. E aí entra meio louco. Uma coisa que vem acontecendo no nosso mundo político, que é generalizar. O que é generalizar? Generalizar, quando a gente fala em generalizar dentro dos conceitos psicológicos, é simplificar. Generalizar é como se fosse resumir. Né? Então, eu generalizo. Todo pessoa do bolsonarista, que é bolsonarista, é agressivo? Claro que não. Não, longe de dizer. Mas existe um grupo grande que foi? Sim. Existem pessoas radicais? Sim. Como tem na esquerda também. Como tem tudo. Faz parte do ciclo. O que a gente precisa fugir no nosso dia a dia, fugir, que eu digo no sentido de enfrentar, são esses comportamentos extremados. É essa agressividade desnecessária. É o que você falou. Eu tenho um grupo de amigos da minha vida, do Estudante Colégio Sagrado Coração de Jesus, que eu vi amigos... Eu botava, gente, o papo tá chato, vamos falar aqui outra coisa, bota aí uma gracinha. Você é esquerdista. Aí você já é, tipo assim, se você não concorda com aquele debate... Não presta. Não presta. Tem um negócio que eu queria abordar aqui, e se você quiser fazer uma intervenção também, acho que é legal. Bom, nós vivemos esses últimos 8 anos, acredito eu que a gente estejamos vivendo, e vamos viver mais ainda, sobre uma era do digital. Sim. Então, para você emitir uma mensagem para alguém receber essa mensagem, você precisava ou de TV, ou de rádio, de massa. Estou falando em comunicação de massa, né? E a gente vem na evolução e o Bolsonaro, obviamente, ganha a eleição com um projeto digital muito forte de massa sobre grupos, sobre Facebook, sobre o que o Trump fez nos Estados Unidos. Perfeito. Da mesma forma que existiam nos Estados Unidos os não jornalistas, mas comentaristas, porque tinham lido alguns livros, sim, e citavam e falavam sobre comportamento, sim, mas nunca incitavam a nada, mas falavam sobre mensagens subliminares. Como é que funcionou isso aqui no Brasil? Qual é o tamanho da responsabilidade para quem tinha essa audiência? Porque eu te perguntei sobre a audiência, era justamente sobre sim, isso. Você só vai consumir o que você quer ouvir. Claro. Não então, vamos lá para o que você falou. Quantas rádios, quantos sites, quantos jornalistas, essas pessoas que debatem sobre comportamento político, foram para o viés de fomentar aquilo que aconteceu? Nós vimos em várias rádios nacionais, rádios grandes, rádios pequenas, e isso tem que ser... Aí entra a história da punição, né? Que aí cabe às autoridades entender e trabalhar essa punição. Mas no momento que alguém faz isso é criminoso. Eu queria que o senhor falasse sobre esse comportamento, como isso cai na cabeça da pessoa. Qual é essa linha? Vamos lá. Imagina, você representa muita coisa, correto? Você tem uma representatividade. O jornalista, a pessoa que apresenta um programa da manhã, quantas vezes você apresenta um programa, faz uma matéria, e um amigo, um irmão, um parente, que achei, vi tua matéria, adorei. Quantas vezes? Quantas vezes eu vim aqui do outro podcast que eu recebi de amigos, promotor, do meu porteiro do prédio, dos meus amigos, das pessoas que eu tenho no meu dia a dia, e que eu recebi comentários positivos sobre o que a gente falou aqui, que era educação de pais e filhos, né? E assim, imagina, o Eduardo, ele não é um jornalista. O Eduardo não tem um programa. Mas eu recebi devolutivas e algumas pessoas me disseram assim, adorei aquilo, passei a refletir sobre isso. E me ajudou com isso. Aí tu imagina alguém que tem um programa de mega audiência, de milhões... Diário, né? Às vezes mais de um programa em rádios distintas, o mesmo grupo. Uma grade. Uma grade. E que
tá todo dia fomentando, né, plantando, aumentando a possibilidade vamos para a rua, vamos quebrar, vamos... O povo, o poder emana do povo. Isso. É fomentando a ideia de quê? De agressão, de invasão, de destruição. E isso é doente, isso é muito E ruim. para quem tá falando, isso é uma... Como é que chama? É PNL? É neurolinguística? Ele sabe o que está fazendo para captar? Uma mensagem subliminar? Aham. Claro. Todos nós temos mensagens Porque o que a subliminares. gente está vendo agora são esses comentaristas e falando isso. Não, Ó, eu não falei isso para isso. É. Então, assim, mas a gente tem que entender que é aquela história. Imagina você. Foi o que eu disse agora há pouco. Que a omissão, ela me dá direito de pensar em muita coisa. Correto? Agora, você imagina a minha fala de fato. É um absurdo, é uma fraude. O que é que você... que é uma diferença entre justiça e vingança. Quando eu quero justiça, eu vou em busca de quê? Dos meios legais de algo acontecer. Quando eu quero vingança, eu vou como? Com as minhas próprias mãos. A psicologia tem alguma coisa sobre, por exemplo, vamos falar no real. Uhum. Falaram muito sobre o algoritmo, eu acho que era isso, da urna, como é que falava? O código-fonte. Código-fonte. Então, assim, eu estou perguntando para que eu entenda isso, eu estou falando isso sobre estudos. Né? Então, eles falaram muito isso durante muito tempo depois do primeiro turno. Algoritmo, não, o código-fonte. O código-fonte. E aí isso foi um negócio em massa. E nos grupos bolsonaristas, se você discutir com alguém, o cara falava... Vamos, por exemplo, bem prático. Antigamente não tínhamos Google, né? A gente pesquisava as palavras aonde? Como era o nome? Assim, Dicionário. Como era pai dos burros, Aurélio. Como era o nome do dicionário? O que é que o Aurélio diz? A repetição é a alma da aprendizagem. Né? A repetição é a alma da aprendizagem. Quando você estuda para uma prova, você lê um texto quantas vezes? Quando você vai vender a sua mídia, apresentar a sua mídia, seu patrocinador, você não lê várias vezes, você não elabora, né, a tua ideia. Então é isso. No momento que alguém vai numa mídia e vende, e fala, e repete aquilo vai entrando na minha cabeça. Isso tudo é programado. Vamos lá. Eu sou um cara que gosta de tecnologia, eu acompanho tecnologia, eu procuro entender de tecnologia. Mas eu não sou formado em engenharia da tecnologia, eu não sou formado em engenharia da computação. Então, o que é que eu sei sobre isso? Nada. O que é que você sabe sobre isso? Nada. Então, às vezes eu escutava em grupos, e às vezes gente, me diga uma coisa, tu se formou em outra coisa, eu não estou sabendo? Vendendo uma ideia que viu numa fake news, né? Ou não é nem fake news, numa notícia sem nenhuma constatação. Base, né? Base. E isso adoece as pessoas. O que a gente precisa ter muito cuidado é que as pessoas, nesse aspecto, muitas pessoas ficaram doentes nisso. Então, esse cara comentarista, no fundo, ele sabe que aquilo é mentira? Claro. Porque é assim. Tá de sacanagem. Vamos lá. Vamos entender aqui. Alguém que vem com a ideia. Foi fulano de tal que me disse. Como assim ele te disse? De onde ele tirou isso? Como é que é um código-fonte que praticamente quem tem acesso é uma E equipe? que foi apresentado mais de 180 dias antes, né? Entenda. Então, assim, passou por várias auditorias. Eu acho que existe manipulação, pode existir na vida, no mundo. Mas tem coisas que são extremadas, tem coisas que são visivelmente, não precisa ser esquerda nem direita, para você entender que algo está sendo plantado e que eu tenho que ter um discernimento muito grande sobre alguns aspectos. Então são argumentos óbvios colocados na mente de gente que precisa de alguma coisa para adorar, para elas poderem ter algum sentido de vida. Claro, vamos lá. Quando a gente estudava algumas matérias na escola, existia um negócio que a gente aprendia sobre as primícias, né? O que são as primícias? São aquelas ideias que a pessoa bota lá e manda. É uma lógica. Toda lógica que isso é assim, logo vai dar tal coisa. E eu plantava aquilo e, na verdade, não tem nada daquilo. É uma invenção de uma ideia que tem uma lógica, mas não tem veracidade. Nem tudo que tem lógica é real. Pode ser que seja minha percepção. Né? Então, assim, a gente precisa entender que na hora que alguém faz isso, primeiro, existe também não sou advogado, mas existe duas coisas no mundo, no nosso Brasil, né? Que é o crime doloso e o crime culposo. E toda vez que eu pratico algum ato, eu posso responder por algum dos dois. Quando eu cometo Ou até mesmo por omissão. Por omissão. Mas entenda, no momento que eu, como uma pessoa, eu vou dar uma palestra para uma massa. Pronto, eu vou dar um exemplo. Eu dei uma palestra em Goiânia em 2018
para 900 pessoas num teatro. Ali eu tenho uma responsabilidade técnica sobre aquelas pessoas, porque muita coisa que eu disse ali para elas, psicólogas e psicólogos naquele dia, é uma verdade. É sobre comportamento, é sobre vivência, é sobre alguns aspectos que aquelas pessoas viveram. Até porque você se preparou para chegar ali. Para chegar ali. Então, aquela pessoa sabe, esse cara é do Piauí, ele já veio aqui dar aulas aqui, tanto que tinham 900 pessoas para assistir a palestra. Então, aquelas pessoas estavam me esperando, porque espera-se o quê do Eduardo? Que ele venha com verdades técnicas, não verdades minhas, construções minhas. Ideologias. Ideologias. Eu venho com a questão, quando eu falei aqui, por que eu falei do Allport, por que eu falei do Crash, do livro do Freud de massas? Porque esses autores também pesquisaram por 30, 40 anos sobre comportamento humano, sobre comportamento de massa, sobre o processo de comportamento generalizado. São pessoas que trabalhando da psicologia social também para tratar sobre essas temáticas. Que é a temática o quê? De eu buscar criar situações e que essa situação de hoje é semelhante à vivida nos Estados Unidos, no Canadá, que quando você para, que eu disse, o quê? O ser humano tem grande diferença, mas tem muitas semelhanças. Essa questão do comportamento tem uma coisa que me chama muita atenção, né? É que a maioria dos bolsonaristas, né, como alguns falam bolsominhos, sei lá, eles não conseguem dar uma palavra ou falar algo se ele não tiver com o telefone impune e gravando aquilo. Sim. Isso que é? É uma necessidade de criar um tema, de criar uma imagem. E a gente precisa entender que muitas vezes aquilo que é filmado também não é real. É muito fácil eu botar aqui, fazer um trecho dele seu e editar e dizer que você disse Mas aquilo. é como se fosse uma autoafirmação? Uma autoafirmação. Uma necessidade de autoafirmação, porque eu preciso provar. E eu provo como? Filmando, fazendo alguma coisa. Tipo, de se sentir importante que... Isso. Então, assim, a gente precisa entender que, primeiro, a gente está vivendo um grande fenômeno social. E um fenômeno muito difícil. E muito crítico. Um momento muito crítico. Que é um momento que eu acredito que ninguém, em sã consciência, gostaria de estar vivendo. Quem gosta de imaginar que Brasília 3 casas foram destruídas. Isso é um surto coletivo? Tem algum... Os 3 poderes, né? É o que eu te falei de comportamento de massa, de uma paixão, que não é vai, surtou e todo mundo agora tem que ser internado. Não. Porque eu vi muita gente falar na mídia, né? Fala, um surto coletivo, não foi? É aquela história que a gente acabou de dizer. Se diz muita coisa nas mídias, mas não... O cara não sabe Não. Tem nada a ver. Não. Alguém do grupo podia estar surtado? Sim. Existia um comportamento de massa muito forte? Sim. Existia um processo de generalização, que é aquela história que eu disse também aqui. A gente tem uma necessidade. Eu fui porque todo mundo foi, né? Então, eu justifico o meu comportamento pelo teu, ou pelo coletivo, né? Então, é generalizar, é transformar aquilo banal. Sim. Podemos considerar que são 2 bolhas, esquerda e direita. E essas bolhas não chegaram nas escolas tradicionais em Teresina. Por exemplo, a minha filha estuda em uma escola tradicional. Mas eu não percebo que esses ensinamentos, essa coisa, tanto de esquerda como de direita, chegou até ela. Você percebe que não chegou. Eu percebo que não vamos chegou. lá. O que a gente espera dos nossos educadores nas escolas privadas, nas nossas escolas públicas? Que tenham discernimento de levar teoria, de levar entendimento político, de levar debate político. E não de politizar um modelo educacional. A gente tem que ter muito cuidado para não politizar. O que a gente está fazendo aqui hoje não é politizando. Esclarecendo. É elucidando. É elucidando. Desculpa. Nada. É elucidando. Elucidando o quê? Vou tirar esse negócio da minha vida e As esclarecer. estratégias. Eu vou te mandar as terminologias. Eu quero. Né, que a gente deve evitar. Devemos ser evolutivos. Evolutivos. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para deixar uma lição de vida. Quando o cara lembrar do teu programa, daqui a 50 anos, quem for lhe copiar, no bom sentido, lembrar que vocês dois fizeram, que a equipe toda aqui fez um trabalho bonito, com a intenção de levar informação, de fomentar o bem, e não fomentar o mal, nem Sem sentimentos, sombra de dúvidas. nem sentimentos ruins. Eu queria... Você quer terminar do que o Não, senhor... tranquilo. Não, a pergunta terminou? Então, o que acontece? Não é para ter. A gente espera isso, que dentro das escolas públicas e privadas não exista essa questão de politizar o modelo educacional. Porque isso é extremamente adoecedor. Porque qual a idade da tua filha? 15. Ela está no aprendizado. Então, qual é a formação que ela vai ter se eu chegar plantando ideias prontas
Ela tem que construir a dela. E daí eu levo os modelos que existem, o conceito de social, o conceito de inclusão, o conceito de sociedades. Essa sociedade foi por aqui. Essa outra foi por aqui. Esse teórico trata isso. Esse teórico trata aquilo. O que é que o que é que você acha que é interessante? Não. Eu acho que é inclusão. Né? E aí você vai trabalhando nos processos para ela construir o ideal de vida, as perspectivas, os desejos, os sonhos e a ideia política dela. E agora da escola. Vamos usar exemplos elucidativos. Agora, eu queria mostrar alguns exemplos de personagens que ficaram, aspas, famosos nas redes sociais, né? De alguns movimentos de membros do bolsonarismo, né? Alguns chamam de incubadoras do golpe, que é uma terminologia que alguns usam, eu acredito que não tenha sido isso, mas alguém pode falar sobre isso, que são aqueles lugares ali onde, como é que chama? Onde fica na porta dos quartéis, né? Então, tem alguns desses episódios que eu queria que o senhor analisasse para a gente... Acampamentos. Os acampamentos. Para a gente poder comentar. Vamos começar por onde, Denis? Vamos lá, coloca aí. Vamos começar com o vídeo da mulher, vamos lá. Então, assim, não achem que nós estamos blefando, não. Peraí, dá só uma pausa. Só uma pausa, só para contextualizar. Só dá uma pausa aí, por favor, produção. Só para contextualizar. Esse vídeo foi feito um dia após e ela começa a criar um monte de coisa de gente da Rússia que tá vindo com um barco. É um negócio assim, parece cena de filme, sei lá. Mas eu queria... volta ela aí. cria um mundo paralelo de histórias. Mas eu queria que você ouvisse e comentasse pra gente. Aumenta um pouquinho aí, tá bom? Vamos lá. A esquerda vem pra cima, venham! É isso que nós estamos querendo. Nós estamos doidos pro MST barrar os ônibus, fechar as estradas. Nós estamos doidos pra polícia vir pra cima e dar borrachada em nós. Venham, façam isso. Flávio Dino, vai lá, aciona a guarda bolivariana. Porque o bicho é tão burro, né? Que não desespero porque as polícias não aderiram ao processo de dar ataque nos patriotas. De atacar a resistência. Aí o que o Flávio Dino vai lá e fala o seguinte: nós vamos acionar a Polícia Internacional. O que o Donald Trump fez hoje? Nós vamos aqui, mobilizar as tropas contra o PCC, contra o Foro de São Paulo, contra o narcotráfico em toda a América. Venham pra cima, senhores. Tá chegando aqui no Atlântico uma fragata russa com míssil hipersônico, senhores. Amém! Cadê, Priscila? Sputnik, tá lá dentro do Telegram. O mata-cobra mostra o pau, a cobra morta. Sputnik. É um mundo paralelo. Eu tô rindo aqui, mas pela situação, mas precisa de ajuda. Sim. O que é que ela fala no começo do vídeo aí? Que tá esperando para vir, que é para vir para... Existe a diferença que eu disse... Pro embate. Pro embate. Existe a diferença entre vingança e justiça. Né? Ela não está atrás de justiça. Ela está atrás de uma vingança de algo que ela não conseguiu. Que o grupo não conseguiu. Que é ter uma vitória política. Ela não está normal, óbvio, né? Não, aí assim, dentro de um contexto dessa, pode ser uma provocação. Pode ser para fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Dando espaço e ela sendo vista por milhares, por milhões de pessoas. A maioria dessas pessoas, elas têm algum problema com autoestima e precisam... Olha, dentro desses comportamentos sociais, toda vez que você estuda profundamente casos... Cada caso, não dá para falar sobre cada um. Não dá para generalizar, mas assim, existe um estudo que fala sobre isso, que fala sobre personalidades como de pessoas que aparecem em momentos como esse, que quando você pega a história de vida, muitas vezes não tem nem nada a ver com o que a pessoa prega. Narcisistas, né? Total. Então existem várias... Talvez ela tenha encontrado naquele lugar, Kilson, o que ela sempre quis de atenção. E não conseguiu. De forma técnica, de forma profissional, de forma... Tem isso, não tem? Tem sim. Tem outros vídeos aí? Vamos lá. Vamos aí. Vamos lá. Para outros vídeos. Democracia, democracia! Terrorista, golpista! Embarca! Vai estudar a Constituição! Vai estudar a Constituição! Vai estudar a Constituição! Ela vai entrar com ela, chefe. Porque o direito termina quando começa o meu, entendeu? Tá bom? Vocês vão ter um envolve enorme. Pode filmar. Vocês vão ter um envolve enorme. Tá perdendo.
acontecendo, né? Mas é aquela história de algo contado várias vezes, vira uma Verdade, uma né? mentira virou a verdade. Tem mais aí? Eu separei. Tinha alguns outros vídeos, eu não sei se eu citar no ponto, mas assim, tem aquele empresário que chorou, né? Que se desesperou e começou a gritar. E Vamos lá, e uma coisa importante que ela falou assim, o Donald Trump tá mandando você viu o que ela disse, né? Vai mandar um grupo para combater narcotráfico. Vamos lá. Ah, ela fala. Vamos lá. Qual o maior problema que os Estados Unidos têm hoje com o narcotráfico? É com que estado? Com que país? Com o México, que é ali do lado. Ah. Os Estados Unidos conseguem fechar e que não entre nem cocaína, nem maconha, nem as drogas sintéticas? Não. Então, assim, tem coisas... Nem gente, né? Nem gente, nem aquelas mulas, E que agora, bem né, pouco os tempo, coiotes. prendeu o filho do El Chapo. Foi. Entendeu? Não conseguiram prender o filho do El Chapo. Foi. Né? Verdade. Mandaram soltar na hora. Ele fechou lá. Então, assim, tem acontecimentos violentos do narcotráfico que não é o presidente A, B, C ou D que vai Que vai resolver. mudar, né? O comportamento dependente químico é outra grande discussão no mundo. Libera, não libera, proíbe, não proíbe. Né? Como se conduz isso? Por quê? Porque dependência química é um item muito falado e muito debatido desde que o mundo é mundo. Hoje eu vi aquele depoimento de um coronel, acho que é da Marinha, que ele caiu, ele falou muito mal do próprio exército e daqui a pouco ele falou que se arrependeu muito do que falou, é como se ele tivesse saído do transe, né? Uhum. Psicologicamente, na história da ciência, essas pessoas que entram nesse tipo de mundo paralelo, elas conseguem voltar geralmente em quanto tempo, segundo a literatura? Vamos lá. Cada vivência é uma vivência. O que é que eu sempre oriento, às vezes até pacientes? Vou dar um exemplo. Você está tendo um grande embate com seu sócio. Você está tendo um grande embate com alguém que você convive, mas que você também precisa da pessoa. E a pessoa vai e, de repente, dispara um monte de coisa para você. Para tudo, dá um tempo, vá tomar um banho, dê, no mínimo, 1 hora, 2 horas para refletir sobre aquele acontecimento. Converse com alguém que você confia e que, na sua visão, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que trabalha muito a questão das boas relações para compreender. Porque muitas vezes a nossa visão pode estar desfocada, pode não estar num processo adequado, e alguém pode, de repente, gerar um gatilho, gerar um estalo em você, e você realmente, pai, eu vou por aqui, olha, fulano, aconteceu isso, me desculpe, eu vou começar lhe pedindo desculpa para a gente iniciar o diálogo. Então, assim, tem várias situações. Tudo que a gente age, eu sempre explico isso no dia a dia, principalmente em processo consultório. Tudo que eu vou agindo de forma impulsiva, de forma agressiva e no calor das emoções ou da emoção, eu tenho uma grande chance de falar o que eu não quero e de fazer o que eu não quero. Um exemplo claro. Por que muitas vezes um juiz, um magistrado, ele se julga impedido? Porque tem envolvimento o quê? Emocional. Ninguém é bom juiz de causa própria. Por que você chega num hospital e um profissional da saúde não vai atender? Não vai operar, né? Não vai operar, só se for uma emergência, né? Uma urgência ou emergência, situação que não tem outra pessoa. Aí ele vai falar, é o único médico da cidade. A esposa está grávida, passou mal, o que é que ele tem que fazer? Fazer a cirurgia, né? Mas ele vai, de preferência, conduzido por outro colega, por um enfermeiro. Porque dá merda. Então, assim, emoção. É. Emoção. A gente tem que tentar entender que ninguém está acima do bem e do mal. né? Nós temos nossas emoções. Você nunca teve raiva? O Eduardo nunca explodiu? Claro que sim. Você, qualquer ser humano. Agora, a minha capacidade de tolerância à frustração e o meu autocontrole para silenciar em momentos difíceis e guardar aquilo para construir uma resposta adequada depois é outra coisa. Então, E é processo de querer também evoluir. evoluir, né? Evolução. Vamos falar de personagens, né, Kilson? Com A certeza, gente falou vamos lá. muito sobre o Bolsonaro. Acho que demos uma esmiuçada nesse personagem, né? Que eu acho que não acaba agora. Sim. Não, tem muita água para passar debaixo dessas pontes aí. Em termos de comportamento, se o Bolsonaro, por exemplo, for preso, o que é que pode acontecer? O que é que eu entendo sobre mídia e sobre comportamento e sobre exemplos, né? Vou perguntar para que as pessoas reflitam. Vocês entendem que a prisão do Lula fortaleceu ou enfraqueceu a pessoa e o Partido dos Trabalhadores? Fortaleceu. Fortaleceu. Por quê? Injustiça, processos mal conduzidos, os relatos falam que o promotor... O juiz e o promotor conversavam sobre a temática. Então, assim, Fortaleceu. Fortaleceu. Né? Então, no momento que eu dou mídia, que eu falo, que eu gero, que
60% dos telejornais, Você está sendo dos- generoso. Não, é botando por baixo, né? Mas assim, no geral, 60% da mídia do Brasil está gerando em torno de um nome, eu tô vendendo aquele produto. Nem que seja mal, mas está sendo falado. Então isso não Ibope, vejo né? como positivo. Então, se prenderem o Bolsonaro, se isso vier a acontecer, transforma ele num novo Lula? Pode transformar em um novo mito, né? O mito de quê? Do cara injustiçado, que a eleição foi roubada, que não sei Que o quê. pode trazer ele para o jogo de novo. De novo. Entendeu? Pode trazer para o jogo de novo. Sem dúvida. É isso que eu estou falando. Então, assim, a gente precisa entender os aspectos legais, o que é que pode ser feito Mas de comportamento. de comportamento. É, o que a ciência diz, O né? que a ciência diz. Vamos falar de personagens. Eu queria falar, antes de falar do Lula, eu queria trazer um personagem que foi e continua sendo um cara assim que foi preponderante nessa eleição, que chama-se Alexandre de Moraes, né? Sim. A força psíquica e a força mental de comportamento. O que é que dá para fazer aquela leitura? Porque ele é um cara, parece que não tem sentimento, cara. Porque o que ele apanhou, amigo. Vamos lá. Quando a gente fala em alguns cargos que a gente ocupa, a gente tem que silenciar muitas vezes no sentido de saber se posicionar, né? Eu vou chegar e eu vou tomar minhas providências, eu vou fazer a minha fala com relação a uma pauta, a um tema, e encerrou. Eu tenho que ter uma retidão naquilo que eu penso. Essas funções, várias funções que a gente ocupa no dia a dia, elas têm um peso. A gente não sabe como é a vida dele na intimidade, a gente não sabe como é que está o emocional dele dentro dos processos de terapia, se ele faz, se ele não faz, como que ele consegue ter aquela Fortaleza ali, aquela né? fortaleza de estar o tempo todo levando, sendo ofendido, Você sendo sai de um atacado. restaurante, ladrão, é um negócio Que meio louco, né? Entenda. De novo, uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. Vingança. Né? A gente, enquanto ser humano, a gente tem que entender isso. Eu quero que a justiça seja feita ou eu quero me vingar de algum aspecto da vida, de alguma situação? Então, eu tenho que entender isso. No momento que alguém agride a pessoa, né, lá, aí ele está gerando um problema. Então, o que é que eu posso fazer? Entrar na justiça, fazer um processo, fazer um trâmite jurídico para aquilo. Ele se preparou para aquilo ali, cara? Provavelmente sim. Ninguém chega a algumas funções no Brasil. Não, eu falo, desculpa, mas assim, ele não só ele continua com ajuda, na tua opinião? Assim, é muito difícil dizer se ele tem ajuda psicológica ou não. Mas que ele é um ser humano que tem uma estrutura emocional para aguentar aquilo, porque aquilo foge das raias do Se ele vê tudo, eu não sei, mas que Pois uma pessoa no Maranhão foi presa recentemente por apologia, até por ameaçar. Para matá-lo, né? É uma situação. O Will aqui mesmo, que trabalha com a gente, o menino brincou com ele e o Will ficou zangado. Imagina. se ele Mas fosse entenda, Alexandre de Moraes. existem coisas que às vezes machucam mais a gente do que uma ameaça de morte, que ferem o nosso emocional mais do que uma ameaça de morte. Tem algumas falas, algumas agressões verbais, algumas insinuações, algumas ironias sobre você, sobre eu, sobre qualquer ser humano, que elas mexem mais com a gente do que uma ameaça. Porque quando a gente é ameaçado, eu tenho como blindar a minha segurança, melhorar a minha segurança, Mas quando eu vou para alguma questão de ordem moral, da sexualidade, da minha família... né? Aí mexe muito, né? Mexe muito mais do que até uma ameaça de morte. Falando de personagem, falando sobre a Carla Zambelli. No restaurante, parece que ela não estava tão preparada assim. Não. Sim, verdade. Boa. O comportamento... Mas será que a pessoa... Vamos lá. Quando a gente fala em estar preparado, qual é o time? Ou seja, qual é o tempo? Quanto tempo, quando o Eduardo é agredido verbalmente por alguém... Por exemplo, quantas vezes alguém já botou alguma coisa na minha rede social que eu não gostei? Já sim. O que é que eu fiz? Eu não respondo. Eu aguardo. E não é nada de agressão, é só um questionamento grosseiro, é uma fala grosseira, é uma fala que não... O que é que eu penso muito sobre rede social? Eu coloco nas minhas redes sociais aquilo que acrescenta na vida de alguém. Um estímulo, uma academia, uma aula, uma palestra, um texto motivacional no sentido técnico de ser motivacional, para acrescentar. Eu jamais vou entrar numa rede social de alguém para colocar algo desagradável. Mas tá feio. Mas que coisa fraca. E quem faz esse tipo de gente?
São pessoas que querem gerar provocação e querem gerar muitas vezes uma atenção para si próprio. Qual a necessidade de você agredir alguém? Qual a necessidade de alguém posta? Por que é que você posta na sua rede social? Minha família. E Né? trabalho. E por que você posta? Porque você gosta da sua família, você quer prestigiar, você quer mostrar seu trabalho, sua família, sua estrutura de vida. E por que alguém vai te criticar? Porque às vezes tem vontade de ter uma vida daquela forma. Podem ser N motivos, mas não é positivo. Tá o tempo todo fazendo provocações e ironias para as pessoas, isso não é bacana. Eu bloqueio. Eu respondo e bloqueio. Porque minha rede é minha. Sim. Se o cara não tá afim de me ver, Para de seguir e vai-se embora. Entendeu? É o que eu digo muito, ó. o cara começou a dar bloqueado. Você não vai ver. Uma vez eu fiz uma postagem sobre uma mulher que ela tem uma história de vida marcante, ela tem alguns episódios, ela foi uma revolucionária e tal. E na história da francesa e tal. E aí uma pessoa foi e botou assim, mas você não, foi lá no meu privado e botou assim, mas você não sabe o que essa mulher fez com outras mulheres para satisfazer o marido. Eu disse, se você sabe se também não era vontade dessa mulher, em fazer aquilo que as pessoas dizem que eles faziam, não sei. Então, assim, a gente julga muito algumas aparências. Eu não posso tirar, por exemplo, o Collor foi presidente, não foi? É um fato. O Collor mudou a questão dos marajás, não mudou? É um fato. O Collor modificou a questão das importações. É um fato. O Collor prendeu o nosso dinheiro. É um fato. As histórias não são feitas só de coisas ruins. Eu posso não votar no Collor, eu posso não concordar com o modelo econômico, com o modelo de vida dele. Mas são fatos. Mas são fatos. Então eu não posso estar o tempo todo querendo desconstruir esses fatos, que é o que muitas vezes no mundo político as pessoas querem desconstruir de bom que você fez, desconstruir de bom o que aconteceu no país. E que todos podemos errar. Que todos podemos errar. Para a gente fechar, eu queria tocar num tema que eu acho que, inclusive, deve viralizar muito, porque eu acho... eu vou explicar o porquê do contexto. Nos últimos 4 anos, nós tivemos blogueiros e jornalistas que não eram conhecidos, que usaram a vertente do ódio. Sim. Né? Quanto mais engajamento sobre Sim, ódio, sim, sobre sim. você não presta, você... Sim. E ganharam muita grana com isso, ou ganharam muito engajamento. Sim. Pós essa situação, dessa derrota de Bolsonaro, desse formato de tratamento, isso perde um pouco a força cada vez mais? E o porquê disso? Vamos lá. Tem um amigo meu que diz que a gente não deve responder pergunta contra pergunta, né? Historicamente, quando a gente perde o poder, a gente entra numa zona de ostracismo ou de alta mídia? Ostracismo. Claro. Então, as pessoas que, em algum momento, por um cenário político, estavam ocupando, tendo uma grande força, uma aparição meteórica gigantesca, é como meteórica, todo mundo viu, muita gente seguiu, mas daqui a algum tempo o teu conteúdo já não oferece mais nada. Já é ultrapassado. Por quê? Porque em alguns momentos, quando a gente aparece vendendo uma boa ideia, eu tenho que ter questões técnicas. Porque aquela pauta enjoa, cansa. Então eu tenho que ter mais assunto, eu tenho que falar de outras temáticas, eu tenho que ter conteúdo. E essas pessoas vão ficar sempre repetindo o quê? São os mesmos comentários. Os mesmos comentários, os mesmos conteúdos, as mesmas insinuações, as ironias, as agressões. Então isso vai cansando até quem concorda com algumas coisas, porque é sempre a mesma coisa. Não tem nada de novo. E, como o que é que o jornalismo diz? A história de hoje de manhã, ela é de ontem, ela é do passado. Vai tendo assuntos novos, né? Então vão tendo novas pautas. De repente a gente está aqui, aí tem uma guerra, alguém dispara um míssel, um avião cai, então, vira a chave. literatura mostra isso, que essa disseminação do ódio na era de jornal, na era de rádio, Sim. na era de TV, agora nessa era de internet. Sim, as pessoas vão perder mídia. O que eu te falo assim, o que é que acontece quando alguém tem uma aparição em um programa, seja ele qual for? Existe naturalmente um monte de gente que segue, que vai atrás de entender e tal. Algumas pessoas vão ficar, né? Se tiver conteúdo, se tiver assunto, se tiver temática, se tiver tecnicidade, se tiver cientificidade. Se não tem, eu vou seguir para quê? Ser mais um seguindo? Então a pessoa para de seguir. A gente vê muito isso, a gente vê muito essas características de algumas situações de pessoas que fazem como blogueiro, como blogueira, que de repente tem um estrondo muito grande
E depois existe o quê? O ostracismo, a queda, porque aquele conteúdo não tem mais o que vender, tá tudo igual. O mundo não é dinâmico, o mundo não está acelerado. O que vale mais, vender o amor ou o ódio? Não, eu acho que o amor sempre tem que prevalecer, né? Nesse aspecto a gente vê... Ele é mais devagarzinho. Mas ele é mais constante. Ele segura mais as pessoas. Eu sempre falo assim, a bondade, né? As questões técnicas. Por mais que alguém tenha dificuldade em entender o que o Eduardo diz em muitos momentos, mas as pessoas depois vão parando, ouvindo, repetindo, vão aliviando e vão tentando entender, porque também não é fácil. Pensar não é fácil, estudar não é fácil. É muito mais fácil eu pegar uma fake news qualquer e entender que alguém já me deu mastigado, já me deu pronto uma fake news. E eu te botar para a gente sentar e entender de autores como Alport, como Crash, como Freud, como não sei quem, dá trabalho. Demora para estudar, Demora né? para estudar. Então você vai entender que esses comportamentos de massa, esses comportamentos generalistas, eles são comportamentos muito complexos de serem entendidos e que requer tempo. Então ninguém quer. Para fechar o personagem Lula, o cara que foi 2 vezes presidente, Sim, vai preso, sim. condenado socialmente e condenado Pela justiça? pela justiça, Sim. depois pelo vício dos processos. A Sim. justiça, quem está dizendo não sou eu, Não, quem não está dizendo não é você, é a justiça. São e a os justiça, fatos. ele acaba São os fatos. tendo a possibilidade de ingressar novamente. E a sanidade mental e a calma naquele momento. O Lula de hoje, obviamente, não é mais aquele. Não. Não é aquele. O Lula, ele é um grande fenômeno em vários aspectos. A história de vida dele, de onde ele saiu, onde ele chegou, né? Ele é uma evolução. Não estou dizendo que não tem erros, que não tem problemas, como tudo, não, todos nós... Uma coisa importantíssima na vida é a gente não estar tirando pedra nas pessoas. É a gente procurar entender os processos, entender o que é que eu quero na minha vida e o que é que eu não quero na minha vida. O que é que eu concordo e o que é que eu não concordo. Mas longe de mim querer, né? Então o Lula tem uma história. Primeiro, ele foi eleito 2 vezes e ainda elegeu a sua sucessora. Então seriam 3. 3, né? Porque ele faz a sucessora. O que era a Dilma politicamente no Brasil? Qual era como as pessoas viam a Dilma? Não sei, não existia. Né? Ele fez a presidente. Qual Depois, era o patrimônio político que ela tinha, né? Qual a história de eleição que ela tinha? Não tinha. Então ele é um cara que segura um partido muito forte, ele é um grande nome, ele é uma grande liderança, ele é um cara que onde ele vai no mundo, observa, bem simples de ver, o mundo, todos os presidentes, todos os primeiros ministros do mundo Se manifestaram, né? estão errados e todos são fora da casinha. Ele vai para os Estados Unidos, o presidente quer falar com ele. Ele foi para Portugal, conversou com o presidente, com o primeiro-ministro de Portugal. Ele foi para a França. Então, os países da América aqui, da nossa América do Sul, quantos vieram para a posse dele? Quantos vieram depois, que não deu tempo de chegar? Quantos mandaram seus representantes? Então, ele é um cara que agrega e que vende a ideia de agregar, de trazer, de fazer grupo. De dialogar. Dialogar. Eu escutei uma frase de um desses telejornais nossos, de várias televisões, dizendo assim, fazia muito tempo que a gente não via um presidente, quando ele foi para Portugal, que ele disse assim, obrigado pela pergunta. Fazia muito tempo que eu não via um presidente agradecer um jornalista, obrigado pela pergunta. Né? Então, esse espírito agressivo, em alguns momentos, vai agradar, vai ser engraçado, né? Mas depois, piada é aquilo que te faz bem. Piada que é misógina, piada que... Não é piada, é agressão. Então, aquilo que não te... Em algum momento, alguém pode chegar e achar interessante um presidente falar palavrão, quebrar protocolo, sim. Mas um presidente não pode viver quebrando protocolo. Um gestor não pode viver quebrando protocolo. E o presidente Lula, embora vez por outra ele quebre alguns protocolos, mas são no sentido de abraçar alguém, de trazer alguém para próximo. Então, ele tem um espírito De contar histórias. Conta histórias. A história de vida dele é indiscutível, que é uma história de crescimento social. E psicológico também. Sim, sim. Tu imagina o cara que foi presidente da República, que era recebido no mundo, nos melhores espaços, não o melhor de luxo, assim, de você ser uma referência. E de repente você ir para uma cela de 2x2. O cara vai do primeiro escalão a uma cela de cadeia, cela de E cadeia. que não correu, né? Entende? E que não correu, ele não podia ter fugido. Será que esses países, alguns países não receberam? Podia, né? Né? Quantos países poderiam ter recebido Lula? Quantas estratégias ele poderia ter feito de fugir? Né? Ele não fugiu. Ele foi para cima, aguardou. E isso
no meu entendimento psicológico, isso E isso fortalece. naquela Ó, a gente época está havia uma tratando, grande estou dúvida, entendendo né? com o comportamento, não é sobre política. Não é isso fortalece. Fortalece teu grupo. Pô, esse cara... Imagina um cara que é seu amigo de história política. Pô, ele não fugiu. O presidente da República deve ter recebido alguma ligação, alguma situação, né? Venha pra cá, que aqui você vai viver aqui o resto da sua vida. Não quero. Eu vou ver no meu país, eu não vou fugir do meu país, não vou ser foragido. Então, imagina isso. Então, ele é um cara que tem uma personalidade forte, ele tem uma personalidade marcante, ele é um cara que, indiscutivelmente, tá aí para contar história, né? O único presidente eleito 3 vezes, né? E que ainda fez sucessor. Então, ele tem toda uma história disso. E um ano no impedimento, né? Entende? Que foi a Dilma, né? Exatamente. Então, ele é indiscutível. A gente tem que dar a César o que é de César, Então, né? hoje, psicologicamente, ele está muito mais fortalecido. Você observa os comportamentos dele, você observa a fala dele. Ah, tem momentos de chateação? Tem, claro que tem, faz parte da vida. Mas você observa a idade, né? Que a idade traz muitas vezes maturidade e a perda, às vezes, de alguma mobilidade, de alguma agilidade, né? Mas Até traz mesmo maturidade. de discernimento, às vezes, de sim, falar uma sim, coisa sim. que acaba passando. Sim. Então ele é uma personalidade marcante, quer as pessoas, alguns queiram ou não. E ele é o presidente da República, quer alguns queiram ou não. E acabou. E tem que ser vivido, aguardar daqui a alguns anos a eleição novamente. Quem está insatisfeito, montar seu grupo político, suas condições, e ir atrás E de correr resolver. atrás, E correr né? atrás do que Correr você atrás. acredita que é Eu verdadeiro. falei sobre comportamento, né? Porque quem mais falou mal dele nas últimas eleições foi o vice-presidente, né? Entendeu? E falou, E agora? tá lá. Né? Então, assim, é isso que acontece. É comportamento, né? É comportamental, né? Comportamental. Então, assim, e às vezes tem algumas situações políticas de bem-estar social que você não pensa muito em você. Eu acredito assim, o meio político de quem realmente quer modificação social, quem ocupa alguns cargos, pensa nisso. Isso aqui está acima do que o Eduardo quer. Eu tenho que conviver muitas vezes com algumas pessoas que eu não gosto, em vários espaços. Mas eu sou E foi muito bacana esse bate-papo hoje. Você que está em casa pode estar se perguntando, mas os caras falaram sobre política e trouxeram a psicologia para... Política a gente faz em casa todo dia. O nosso... Toda hora. Me diga. No trabalho, com a esposa, com os filhos. Comportamento e situações psicológicas. O que é na nossa sociedade que está fora de psicologia? Nada. Quando você escolhe uma cor, É. quando você bota essas televisões, tem um efeito psicológico nas pessoas, tem uma intenção daquilo, né? Então a psicologia está presente na nossa vida. Um político, os times de futebol, as grandes equipes de Fórmula 1, os atletas, eles têm o quê dentro de uma equipe hoje em dia? As grandes equipes? Psicólogos. Só não a seleção brasileira, que não levou. Mas vários têm. Você já viu Sara Menezes agradecendo a psicóloga? Você já viu Daiana dos Santos? Você tem que estar bem com a cabeça. Lewis Hamilton agradecendo a equipe de psicologia da Fórmula 1. Então tem... Por quê? Porque a nossa parte emocional, ela é tão importante quanto qualquer outra parte. Pô, Tite! Você não conversou com o Fred naquele dia e ele achou que tinha que fazer o gol da Copa, Gilson. E é importante isso, a equipe precisa ter, a gente precisa valorizar as Talvez equipes. se tivesse trabalhado, fica aqui, deixa aí. Quantas vezes a gente vê pessoas, grandes atletas, que falam assim, pronto, agora aquela americana do Atlético, que desistiu, disse, vocês não sabem como eu estou psicologicamente. Ela era a favorita do salto. No salto ela não pôde ir. Não foi, ela desistiu. Olha como você... Ela foi me embora, ela corrija nem se eu tentou. estiver errado, né? Só pra terminar. O Fred, ele entra para ser líbero ali atrás, né? Para ficar na base. E como rede social atrapalha muito qualquer... Vaidade. Vaidade. Não, e não é só O vaidade. cara tava lá na frente, querendo fazer o gol pra quê? Tu acha mesmo que era pro Brasil ganhar? E Elton, ainda tem um detalhe, não é só vaidade. Era pra aparecer mesmo. Isso, mas não tem só isso. Ainda tem nossas fragilidades, nossos medos. Qual é a origem da maioria dos atletas do futebol? São origens pobres. Então eu preciso fortalecer aquelas pessoas que de onde eu venho tem uma importância, tem um significado muito grande. Mas eu também preciso entender que que eu tenho condições, que eu tenho uma vocação, que eu tenho um preparo, que eu sou um atleta, que eu sou diferente. Mas muitas vezes não tiveram oportunidade de ter alguém pra ajudar. Pra orientar. A orientação é importante. Orientação Elucidar. é importante. Elucidar. Tá aprendido já. Elucidar. Meu irmão, obrigado. Disponha sempre, tamo às Obrigado, ordens. bate-papo assim sensacional. Vai ao ar na TV também aberta. E eu acho que a gente tem que fazer, quando tiver seu tempo eu sei que é muito escasso, mas periodicamente tem que bater papos. A gente vai criar agora um próximo podcast, Kilson. Minha Sim. filha completou 15 anos, o que é que eu faço? Aí sim, né? Sim.
Aí é danado, Sim. viu? Essa transição entre Você sabe que é um dos temas mais pesquisados mais no pesquisados. Google, no YouTube? Sim. É a mudança da infância para a adolescência, que é o começo da idade adulta, muitas vezes, né? As descobertas da sexualidade, O que faz... seu Eita, corpo, entendeu? Eita, que eu sou tão ferrado. Tá não, Doutor, tá muitíssimo obrigado. Um viu? abraço. Obrigado, Kilson. Valeu, tamo junto. Lembrando que aqui embaixo tem todas as redes sociais, tanto a do Dr. Eduardo quanto a dos nossos colaboradores. Todo mundo se encontra lá, vai lá. Agradecendo demais a sua audiência, agradecendo aos nossos patrocinadores. Por favor, dá aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Lembrando que nós estamos entre os 5 maiores podcasts no TikTok. Já chegamos a 82 milhões de views. No Kawaii, no Facebook, vai lá e dá essa moral pra gente, tá bom? Isso aí é o Cast Do Piauí para o mundo. para o mundo. Tchau, tchau.